Até ontem eu nunca tinha ouvido falar sobre Paul Joseph Watson, que é um vlogger, parece que um vlogger conservador dos Estados Unidos. E eu vi um vídeo dele, por acaso, chamado A Verdade sobre a Arte Moderna. Eu resolvi analisar algumas questões que ele fala, dos quais ele utiliza para atacar a arte moderna. Eu não vou me ater às especificidades sobre a história da arte moderna, porque aí nós precisaríamos de algumas aulas. Só que ele, como um conservador e extremista, ele faz um vídeo generalizando a questão. Eu vou iniciar então já pelo termo utilizado, arte moderna. Para quem não sabe, a arte moderna se encerra nos anos 1960 e ela, por constituição, ela abarca várias coisas, e várias linhas e vários estilos de arte. Um desses estilos ele também aborda no seu vídeo, que é a arte conceitual. De alguma forma, concordo com ele com algumas questões. Primeira, quanto ao patrocínio estatal para certas realizações artísticas e para certos artistas. Nesse sentido, concordo que há um exagero muitas vezes. Porém, por outro sentido, e aí também entrará uma questão que eu acho que eu vou discutir num outro vídeo, que é sobre a lei de incentivo à cultura no Brasil, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Agora, quanto à arte conceitual e os seus exageros, ele, como um extremista conservador, ele joga tudo num pacote só e ele não distingue praticamente nada. E ele leva em conta, por consequência, um gosto unicamente pessoal. Vou dar um exemplo. Para quem não sabe, eu vou agora para o 4º ano da licenciatura em artes visuais. Porém, eu nunca tive uma formação artística. Na escola, minhas aulas de arte era praticamente fazer desenho livre e desenho de observação. Eu nunca tive nenhum ensino de arte, nem história da arte. Eu praticamente não tive formação artística. Porém, as primeiras vezes que eu tive contato com arte abstrata, com as artes visuais de modo geral, como arte contemporânea, eu gostei daquilo, eu tive uma identificação direta e eu não tinha nenhuma formação prévia, nenhum conhecimento intelectual a respeito, coisa que ele acusa, que esse tipo de arte é restrita a meia dúzia de intelectuais que entendem esse tipo de arte. É uma besteira, uma completa falácia. Eu entendo que até certo ponto algumas coisas parecidas acontecem porque existiu uma criação de um mercado de arte onde uma certa elite financeira patrocinou e fez com que existisse um boom e, portanto, um mercado que elitizou-se naturalmente. Porém, isso não pode ser levado em conta em relação ao que representam os objetos de arte. Esse Paul Joseph Watson, provavelmente lhe falta algum conhecimento sobre filosofia da arte, provavelmente ele nunca leu Greenberg, que são peças fundamentais para se compreender a importância da arte moderna como história, como um período histórico, como reflexo dessa sociedade desse período. Ele então traz para os dias de hoje, que aí sim creio que haja certo exagero de algumas partes em tentar reproduzir aquilo, mas da mesma forma há exageros com relação a uma arte moralizada, que é uma arte sujeita a uma cultura cristã e a uma cultura de poder político que esteve historicamente subjugando a expressão artística e, portanto, os artistas. E geralmente esses conservadores, do qual também o Roger Scruton faz parte, eles tentam salvar a questão da beleza debaixo de uma moral cristã instituída, da qual não faz mais sentido. Eles querem ainda manter subjugada a expressão artística a uma moral cristã.
e a uma moral conservadora. Por isso que eu digo que essas pessoas são todas extremistas, tanto a esquerda quanto a direita. Por quê? Porque se você for notar, tanto os conservadores que querem manter a arte subjugada a uma moral cristã de beleza, essas pessoas, os conservadores, eles têm costume de valorizar a arte representativa presente na Renascença, por exemplo, como o grande valor da arte, como ali estando manifesta a beleza artística, o conceito de belo. Porém, eles esquecem que esse tipo de arte ela está subjugada moralmente a um poder político e a um poder religioso. Um exemplo que a gente pode dar é a questão da arte comunista, a arte soviética, que obrigava a ser uma arte representativa da mesma forma. Por quê? Porque ela é uma arte objetiva. Esse cara, esse Paul Joseph, ele também defende a objetividade da questão. Ou seja, essa questão da objetividade está sujeita a uma moralidade externa e não a uma individualidade, a uma livre expressão que é manifesta através daquele que cria. Ou seja, o artista como criador, como independente da linguagem artística que ele usa, independente se é escultura, pintura, performance, instalação, happening, teatro, música, independente disso, o artista é aquele que cria. Deve estar claro que a gente superou a época platônica da mimesis, que também está sujeita a um ideal estabelecido, que é também uma questão moral que vai se propagar através do cristianismo e que está presente no comunismo e na esquerda e no marxismo e no socialismo, que essas questões todas, elas são de uma arte mimética. A arte, quando finalmente ela consegue a sua autonomia no final do século XIX, que é justamente com o rompimento com essas questões morais, e ela vai poder finalmente falar dela mesma, expressar através dela mesma, discutir através dela mesma e fazer-se através dela mesma, é que a arte finalmente pode se tornar uma manifestação horizontal da sociedade, ou seja, a arte como uma expressão espiritual do indivíduo, onde cada um, tendo a sua particularidade, vai encontrar a sua forma de expressão e de criação artística, ela não pode estar subjugada a uma moral externa e estática. Ela tem que estar subjugada unicamente a esse indivíduo, que é uma constituição, que é um amálgama de influências estéticas de gosto particular. E é justamente através disso que o criador vai formar a coisa única, e não a coisa que está sujeita a uma moral externa. Portanto, a autonomia da arte também é uma autonomia do indivíduo. Sendo assim, já não pensando nela subjugada a um mercado, a uma questão financeira, mas numa formação artística que valorize as individualidades e a livre expressão, a gente vai ter finalmente uma democratização dos fenômenos artísticos e dos fenômenos de experiência artística, sendo que cada indivíduo deve ter a sua própria experiência neste campo. Quando, em algum momento no vídeo, o cara coloca que é necessário um certo virtuosismo, ele está elitizando a arte. E é justamente com a autonomia da arte e esquecendo a questão do mercado, é evidente, que a gente vai fugir desse elitismo, justamente quando nós que iremos proporcionar uma formação artística da liberdade e do autoconhecimento do indivíduo, para que este possa, enfim, criar algo que seja compatível a ele somente. O público é uma outra questão. O público está restrito às identificações de uma descoberta que será identificável particularmente também. O público não pode ser um público massa, como é a indústria cultural.
E aí ele cita o exemplo da arte hiperrealista. Só que a arte hiperrealista hoje em dia é justamente uma autonomia da pessoa também ter a sua liberdade de fazer uma arte representativa, porque é uma identificação estética pessoal deste artista, e não porque ele está subjugado à igreja, à norma da igreja ou à norma do Estado, como era na União Soviética. Então essas pessoas, elas tendem a elitizar a arte como uma questão de elitismo biológico também, quando não deve ser. Por exemplo, a gente não pode esquecer da arte bruta, que é algo fundamental para questões humanas. A arte, ela vem mais fundamentalmente a um convívio de humanidades do que a uma questão de instituição profissional ou de uma instituição de cargos que ainda estão sujeitos a uma era industrial. Esses moralistas, essas pessoas, os conservadores e os comunistas, ambos estão presos ao século XIX e à era industrial. A gente tem que perceber que no século XXI a gente propicia que as relações já não se deem nesse âmbito, mas que os indivíduos possam finalmente sobressaírem-se pelo que são e não pelo que uma norma estabelecida quer que as pessoas sejam. Sendo assim, eu não quero que ninguém se torne um apaixonado pela arte moderna ou pelas artes contidas no que engloba a arte moderna, como por exemplo o expressionismo abstrato. Porém, é preciso, antes de tudo, entender um pouco da importância que ela teve para a própria sociedade como manifestação em um período histórico específico, e não ficar sujeito ainda a uma questão que o Nietzsche já falava no século XIX, com referência à Alemanha da sua época, que era a questão do mercado ou do Estado. No Brasil a gente tem muito disso ainda. Ou é o mercado que dita, ou é o Estado. A gente tem que pensar que é a sociedade que tem que ditar essas questões. É a sociedade que, com a diminuição do preconceito, de acordo com a pluralidade das manifestações, das diferenças, é que realmente iremos avante eticamente. Porque enquanto a gente permanecer numa moral de esquerda que está sujeita ao Estado, ou numa moral de direita que está sujeito à religião, a gente não vai crescer como ser humano. E crescer como ser humano é valorizar as individualidades. As individualidades também estão expressas nas características artísticas do criador, daquele que cria artisticamente. E no mundo de hoje, o hibridismo irá ditar cada vez mais a importância presente nisso. Eu entendo que a arte dos macaquinhos lá que ficam um enfiando o dedo no cu do outro é uma grande besteira. Da mesma forma que a pessoa que vai urinar no museu. Essas rompimentos de choque realmente estão ultrapassados. Porém, uma arte realizada por Rothko, por Pollock, por Elliot Sica, por Lygia Clark, elas têm um valor imensurável para a história da humanidade, porque elas colocam em xeque a própria condição de se pensar e de se discutir a respeito de um aspecto cultural, que é criação humana. Sendo assim, a gente tem que levar em conta o período do século XX em que isso aconteceu. Seu momento de guerra, seu momento de transição política. E agora, no século XXI, evidente que isso não pode ser repetido, porém, nos vale como ensinamento, como admiração a um ponto do qual já ocorreu e que não devemos tentar repeti-lo ou tentar aos mesmos moldes formar novas questões como vanguarda. Tudo isso pertence a outro tempo, assim como a arte de Da Vinci, a arte de Bernini, a arte de El Greco, que é um exemplo de que mesmo debaixo de uma moral estabelecida, alguém poderia apresentar particularidades de criação que romperiam de alguma forma
com um estabelecimento de normas do seu tempo. Evidente que, criticado em seu tempo ou não alcançando o sucesso, o reconhecimento no seu tempo, hoje nós podemos identificar aquelas particularidades como uma vitória do indivíduo sobre uma moral estabelecida. Apesar de que Bernini ser alguém que está sujeito a aquele tempo e aquele tipo de obra, apesar disso eu consigo reconhecer que dentro desse contexto histórico dele, ele consegue nos apresentar algo extremamente genial e belo, mas do qual eu não almejo que ninguém o faça nos dias de hoje, porque Bernini já fez. Bernini é Bernini, da mesma forma que os artistas de hoje devem ser compatíveis a uma maneira artística que se faz hoje. Eu acho que isso a sociedade vai apresentar normalmente a ela, e o mercado de arte deve continuar existindo, mas de forma mais democrática, de forma menos vislumbrada, menos elitista no sentido de uma elite econômica, mas mais possível de apreciação estética de acordo com as suas referências de nichos sociais, de nichos culturais, de identificação pessoal também.